Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Horizonte Espírita. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra maravilhosa Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, todas as terças, né, às 19h30. E gratidão, querida Malha, obrigada por estar aqui também conosco, participando deste estudo, muito importante para todos nós, né? Com toda certeza, minha querida. Um abração para todos vocês que estão sintonizados conosco, a você, Patrícia. E vamos hoje continuar a leitura, o estudo. Falamos sobre família e hoje, é claro, tem que ser sobre filhos. E vamos pedir a Deus que nós estejamos afinados com o assunto de hoje, não é, Pati? Com certeza, um assunto muito bom, gostoso, né, da gente falar sobre os filhos e importante, né, importante como tudo nesta obra aqui. Bom, então vamos para iniciar, né, nossas reflexões de hoje, vamos acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, nosso Criador. E gratidão, Senhor, pela oportunidade do aprendizado, rica oportunidade de bênçãos que estamos recebendo quando estudamos o Teu Evangelho, quando estudamos a doutrina espírita. Esteja conosco, Senhor, nos intuindo, nos permitindo e facilitando a compreensão, e que todos aqueles que nos acompanham aqueles que irão acompanhar em outro momento possam também receber as suas bênçãos, a sua luz, o seu amparo. Gratidão, Senhor, e esteja conosco, espíritos amigos que também nos acompanhem em todas as tarefas. Que assim seja. O tema de Vamos hoje, lá. então, filhos, filhos. Emmanuel escreve: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral, que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. O que nós podemos entender por isso? Que a criança, antes de nascer, num corpo físico, ela já possui uma bagagem moral que foi adquirida em várias existências anteriores. E isso forma a sua individualidade. E nós temos que lembrar que cada um possui a sua individualidade. Deus fez o ser humano, cada ser humano é único. Entendamos isso. Continuando, ele diz o seguinte, que, no entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Veja bem, é propiciado a este espírito reencarnante um esquecimento temporário dessa bagagem que ele já traz, e ele vem, então, com uma aparelhagem cerebral ainda virgem, nós podemos dizer. É como se fosse uma página em branco que nós, pais, educadores, vamos imprimir nessa página em branco tudo aquilo que nós refletimos para os nossos filhos. Quer dizer, pais, educadores, a família, a sociedade em geral, que serão novos conceitos, serão novas imagens, veja bem, que a criança já vem para adquirir, pronta para adquirir tudo isto, e nós temos que pensar o seguinte: que espécie de imagem nós vamos imprimir nessa aparelhagem cerebral novinha de nossos filhos? Nós temos que lembrar que até os 7 anos, a criança ela está ainda muito unida, ela tem uma relação ainda muito forte, uma ligação com o plano espiritual de onde ela veio. E durante este tempo, que ela ainda está ali naquela ingenuidade, naquela pureza infantil,
ela grava tudo que aprender com os pais, com a família, com a sociedade, de uma forma geral, com seus educadores. Então, aí esse cérebro novinho está pronto para guardar tudo isso. Agora, dependendo do que nós passarmos aos nossos filhos, que poderão ser coisas boas ou coisas ruins, isso influenciarão nossos pequenos a vida inteira, pela vida inteira. Continuando, indiscutivelmente, sem nenhuma dúvida, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Quer dizer, nós nascemos nesse mundo justamente para o aprendizado. Então, tudo que nós pudermos aprender aqui, o nosso espírito tem essa ânsia, tem essa busca pelo conhecimento. E esse conhecimento serão novas instruções que vão ser somadas à sua bagagem, à nossa bagagem, que nós já trazemos lá do outro lado, né? E, juntando tudo isso, nossos filhos estarão prontos para a tarefa que aqui vieram realizar. Agora, ele continua dizendo, contudo, importa reconhecer, isso aqui é muito sério, viu? Que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada, com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. Pessoal, não se assustem. Eu vou interpretar direitinho para todos vocês o que Emmanuel quer dizer. Quer dizer, sem nenhuma dúvida, nesse novo recomeço das nossas crianças, seu espírito, é claro, está pronto para receber novas instruções, que somadas, que eu já disse isso, né? A bagagem anterior, eles vão realmente absorver tudo o que nós passarmos a eles. Bem, neste processo educativo, quando aprende a ler e a escrever, Emmanuel está dizendo aqui que a palavra escrita não se compara, viu? O confronto aí, é isso daí. Não se compara com a palavra falada ou com o exemplo direto. O que será isso? É a nossa palavra, é o exemplo. Estamos refletindo sobre os nossos filhos. A criança pode aprender a escrever, a ler, pode escrever lá, devo respeitar meus pais, mas outras qualidades, vamos dizer, ela pode até dominar tudo isso, mas nada se compara quando é o pai que fala, quando é o exemplo desses pais que moldam o espírito desse filhinho. E vamos falar aqui outra coisa muito importante, que ele diz que o resultado disso fica apagado, porque melhor mesmo é a fala e o exemplo que nós damos a eles. Quando ele diz, gente, que esse torturado entre o preconceito da forma gramatical, eu vou até citar uma coisa assim, conforme eu interpretei. Mormente, principalmente quando há aqueles pais que exigem muito do filho, que ele escreva direito, que ele fale direito. Isso estressa a criança. Nós temos que respeitar ainda aquela fragilidade, aquela incapacidade ainda dos nossos filhos. Mas os pais, muitos pais, querem gênios dentro da sua família. Então, exige coisas absurdas, faz curso disso, curso daquilo, e isso só estressa a criança. Tudo bem, vamos lá. E há aqueles pais também que querem obrigar os seus filhos a falarem corretamente, mas através de xingamentos, gritos, palavrões. Você é burro. Olha o que um pai pode fazer com a criança. Às vezes até batem, para que a criança tem que aprender, tem que aprender. E há aqueles também que não estão nem aí.
Então, nada dessas atitudes é correto. Nós temos que respeitar a fragilidade dos nossos filhos. Ele diz aqui, ó, torturada ainda os preconceitos da forma gramatical. Um pai que tem uma certa intelectualidade, uma certa cultura, ele exige que aquele pequeno já seja um gênio. Isso aqui está errado, escreva direito, fala direito. Então, ele não deixa aquela criança aprender normalmente como todas as outras. Isso é a tortura, é o preconceito. Ele acha que o seu filho tem que falar corretamente desde pequenininho. E não é bem assim, gente. Não é assim que você vai, com exigências brutais, que você vai querer que o seu filho aprenda. Aliás, isso só dificulta a aprendizagem, não é, Patrícia? Só dificulta. Então, vamos com calma, com paciência, com tolerância, com amor. Olha, meu filho, essa continha não está certa, vamos somar de novo, né? Isso principalmente nos primeiros anos escolares. Então, respeite a limitação do seu filho. É claro que você não vai deixar para lá, você vai estar atento, com toda certeza, mas também não diga nomes feios, palavrões, xingamentos, humilhações. Humilhações, pais humilham os filhos para querer que eles se tornem grandes pessoas. Isso é exagero. Emmanuel fala, esse preconceito da forma gramatical é isso daí, viu? Continuando, é que a voz e a ação prática jazem impregnados do magnetismo indutivo, a nossa tonalidade de voz. Os nossos exemplos são prática. Isto cala fundo dentro da alminha dos nossos filhos. A paz que não sabe ter uma voz carinhosa, trata com estupidez os seus pequenos, os exemplos não são aqueles melhores. Olha a importância da educação de um filho, uma idade tão tenra, igual nós recebemos nossas crianças, prontas para aprendizados bons, e não marcas que ficarão para toda a vida. E ele continua dizendo que esse magnetismo indutivo é tudo aquilo que nós refletimos em nossos filhos. Eles copiam de nós. Nós somos os exemplos deles, que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personiza as manifestações. Agora eu quero dizer a vocês, pais e mães, que transformações surgirão dos nossos filhos. Que tipo de transformações serão essas? O que nós estamos plantando na alma dos nossos filhos hoje? Serão conhecimentos profundos, as virtudes que Jesus nos ensina, que é a tolerância, que é o amor, a paciência, ou nós estamos acabando com a alma dos nossos filhos, com atitudes impensadas, o abandono. O abandono. Quantas crianças abandonadas que nós encontramos pelas ruas? Abusos de toda sorte, que eu não vou citar aqui, espancamentos, a fome, a irresponsabilidade de um pai e de uma mãe de botar um filho no mundo e não dar conta do seu recado. Nós sabemos que existem centenas, milhares de pais e mães dessa espécie. E eu não estou julgando, porque cada um dá de si o que tem. Mas, principalmente, se você está ali, no seu conceito familiar, e você recebe os seus filhos, faça o possível para que você passe coisas melhores do que você é. Nós estamos aqui para aprender, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui para ensinar. Não abandone os seus filhos. Não espanque, não abusem, não os humilhem. Isso eles levarão para a vida toda, conforme ele diz.
São feridas profundas que nós, pais, provocamos e fazemos em nossos filhos. Eu trouxe uma questãozinha do Livro dos Espíritos, a questão 208, que fala sobre a influência dos pais, Patrícia. E diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Eles esclarecem, os espíritos superiores, na questão 208 do Livro dos Espíritos, que os pais exercem uma influência muito grande sobre o espírito do filho. Quer dizer, hoje a gente encontra a nossa família mesmo, os nossos familiares dizendo: puxa, eu gostaria de ser igual ao meu pai. Meu pai foi uma criatura assim, assado, maravilhosa. Olha que bênção, não é, gente? Depois do seu nascimento, é claro, essa influência vem depois do seu nascimento. Por quê? Ambos os espíritos, né, pais e filhos, devem concorrer para o progresso um dos outros. Nós estamos aqui para receber os filhos e ensiná-los, mas nós aprendemos com eles também, e eles aprendem conosco, e muitas vezes eles nos ensinam, com toda certeza. E os pais têm por missão, gente, é uma das missões que Deus dá mais importante para um ser humano, é ser um co-criador de um filho seu. Essa missão, o que é? Desenvolver o espírito de seu filho pela educação, e se nisso falhar, é considerado culpável. Então, vejam bem que tipo de orientação que nós estamos passando para os nossos filhos, se a gente está fazendo a coisa a mais correta possível, porque um dia nós responderemos por isso. Não é, Patrícia? Com certeza. Com certeza. É uma missão especial, né, Amália? Uma missão Muito tão isso. Especialíssima e importante de receber um espírito, né? Irmão nosso, filho do nosso pai, para que a gente possa trabalhar nesse espírito algo melhor, né? Uma base melhor para ele se inspirar depois. Então, é uma missão realmente importantíssima. Bom, e seguindo, então, Emmanuel fala para nós que as crianças, confiadas na terra ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Então, olha como que a lei divina ela é perfeita, né? Não existe erro, não existe falha. Tudo acontece da forma que tem que acontecer. Então, nós recebemos aquele espírito, né, aquela criança, seja como os pais, ou então se chegam até nós para sermos os responsáveis, né, pelo cuidado e zelo daquele serzinho, né, daquele corpinho, daquele espírito ainda infantil na nossa visão da matéria, né? E ele reencarna como se não tivesse tido, né, naquele primeiro instante, não tivesse tido experiência anterior. Então, ele reencarna livre, né, das percepções, da memória, das lembranças, de tudo, para quê? Para que essa, como o Emmanuel diz, essa aparelhagem neurocerebral que está nova, ela está apta a receber as novas influências. Então, a importância do trabalho, da missão dos pais, daqueles que têm essa responsabilidade, é de incutir ali nessa chapa, que está novinha, em folha, né, que está com uma página em branco, incutir ali, colocar ali uma base sólida de estrutura, né, de conhecimento, de moral, para que esse espírito possa utilizar posteriormente. Então, é uma missão importantíssima, e como a Amália leu aqui na questão, né, do Livro dos Espíritos,
somos culpáveis se negligenciamos, se deixamos de fazer a nossa parte, porque é uma tarefa que foi confiada a nós, né, de trabalhar com essa criança, né. Aí ele continua falando sobre a objetiva da máquina, né, que é a lente da máquina, né, que ele faz sempre as comparações, Emmanuel, né. Então, a objetiva devidamente habilitada, ou desculpa, a objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Então, olha só, então ele compara a objetiva, né, da lente fotográfica com essa mente espiritual da criança. Por isso que ele vem falando anteriormente, a Amália trouxe para nós, né, quando ele fala que não é que a palavra, ela é menos impressionável, a escrita, melhor dizendo, é menos impressionável do que a palavra e do que a conduta, não é? Porque essa criança, Emmanuel diz para nós, ela vai estar sensível, né, com esse espelho renovado que ela traz nessa mente, para absorver tudo que está à sua volta. Então, ela absorve a palavra ferina, ela absorve a palavra que é dita sem mansuetude, né? Ela absorve, obviamente, a palavra que é amorosa, né? Ela absorve o que é a conduta daqueles que estão à volta dela, que pode ser uma conduta agradável ou não, uma conduta própria ou não, né? De realizar essa tarefa. Então, essa criança, ela vai absorvendo tudo o que está à sua volta. Né? Então, desde pequenininho, ela já começa desde o ventre, vamos dizer, né? Quando é gerado, desde o ventre, ela já começa a sentir as percepções do ambiente. E quando, se não é gerado no ventre, mas quando ela chega, ela já também começa a perceber e receber todas essas emanações dos ambientes do ambiente daqueles que estão à sua volta. Então, ela absorve esses reflexos das mentes. Então, olha, Emmanuel já falou para nós, né, em capítulos anteriores, sobre essa associação e essa afinidade em que todos nós vivemos e nos nutrimos mentalmente, né? E com a criança, desde do nascimento, não é diferente, porque ali é uma mente espiritual. E essa afinidade, essa sugestão, essa associação, ela se faz ali presente também, né? Ela também está recebendo tudo isso. Então, é uma missão muito séria, muito importante que nós temos. Emmanuel continua dizendo que os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do olheiro. Então, nessa infância, nós estamos o quê? Como a Amália disse, nós somos esses co-criadores em plano menor de Deus, da criação divina. Então, nós recebemos esse espírito infantil, né, nós recebemos e nós moldamos essa mente que vem branquinha, que vem limpinha, né, ele diz, que vem como uma folha, né, para que a gente possa imprimir ali as bases. Então, nós moldamos esse ser. E é claro que conforme ele for crescendo, em algum momento, ele vai trazer à tona a sua individualidade. Aquilo que ele já é, né, que se faz presente na sua individualidade, mas que vai ficar ali latente, dormente, por um período, para que ele possa receber essas emanações, tanto do ambiente quanto daqueles, né, que estão cuidando, que têm essa responsabilidade. Para que, quando ele tiver a condição de usar a sua individualidade, que ela possa ser transformada para melhor dentro da base que ele recebeu. Esse é o objetivo maior, né? Eu também trouxe aqui uma questão
do Livro dos Espíritos. Deixa eu já abrir aqui. Olha, é o capítulo 7, que tem um item aí no capítulo 7 que é intitulado da infância, né? Então, Allan Kardec pergunta assim na questão 383, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Né? Por que que a gente tem que renascer assim, bebezinho, nasce, né, renasce, passa pela infância, que aí a Amália comentou dos 7 anos, mas a infância ela vai um pouco além, né? Por que que a gente tem que ficar aí nessa dependência, não é? De um adulto. Por quê? Aí os espíritos respondem que o espírito se encarnando para se aperfeiçoar, é um dos objetivos das reencarnações para nós, ele é mais acessível durante esse tempo da infância. Acessível a quê? As impressões que recebe e que podem ajudar ao seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Então, ou seja, é aquela chapa mesmo, né, que está limpa ali para que a gente possa colocar nela ali o que a nossa conduta, né, as nossas ideias, a forma como a gente enxerga a vida e as situações da vida, né, os nossos conceitos. Então, para essa criança que renasce, é essa oportunidade. Por isso ele diz que essas impressões que ele vai recolher durante a infância podem ajudar o seu adiantamento. Por quê? A Amália nos trouxe bem, nem sempre, infelizmente, né, nem sempre isso acontece dessa forma. Nem sempre a criança vai receber as boas impressões e as salutares influências. Né? O que a gente vê, muitas vezes, acontece o contrário. E isso vai gerar os distúrbios, né, os traumas, isso vai influenciar negativamente naquele espírito, com aquilo que ele já traz, né? Então, essa missão é importantíssima para nós. A Emmanuel também fala para nós, em outra oportunidade, né, em outro texto, que essa infância que nós temos aqui, de todos esses anos, né, que é encarado como infância para nós, infância psicológica, enfim, infância maturidade, em mundos elevados, ela é bem menos curta. Esse tempo é bem menor. Por quê? Porque o espírito, ele já retorna com um grau de moral já transformado, um entendimento já transformado. Então, ele não necessita de receber tantas impressões por tanto tempo assim, né? Não necessita desse trabalho maior. Por quê? Porque ele já está num patamar diferente, porque está num mundo diferente, né? Ele já conquistou. Então, essa infância, ela é um pouco menor. Aí, então, eu já li que o Emmanuel diz que esses pequeninos, né, acham desse modo a mercê dos moldes espirituais que lhe tecem o berço. Aí, a gente pensando na responsabilidade dos pais, um outro objetivo dessa reencarnação, de sermos assim, passarmos por esta infância, além do que, desse espírito que está recebendo essas que deveria ser as boas impressões para o seu adiantamento espiritual, para o auxílio, né, no seu trabalho de adiantamento espiritual, um dos objetivos também é para os pais, para trabalhar o que? A responsabilidade e o amor desses adultos, desses pais que recebem essas crianças. Porque a gente olha aquele corpinho, né, aquele bebê tão bonitinho, tão fofinho, e não pode haver coração endurecido a ponto de não sentir carinho e compaixão e não sentir amor por aquele serzinho. Então, tudo isso na lei de Deus é feito para o que? Auxiliar a todos nós. Então, nós recebemos esses espíritos, né? Nós auxiliamos esses espíritos nessa jornada que eles carregam, como nós, que é do seu adiantamento. Então, a gente tem o trabalho de auxiliar esses nossos irmãos
né, que chegam para nós, mas também eles nos auxiliam a transformar o nosso sentimento, a incutir em nós o amor também, né? Então, olha que maravilha, que é a lei de Deus, né, Amália? Auxiliando, um É, auxiliando o outro, todos nós com sendo certeza. auxiliados por essa lei maior. Isso. E ele continua dizendo: não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregando, trazendo consigo a sedimentação das experiências passadas em estágios anteriores da gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina. Vou parar aqui. A gente realmente não pode esquecer que, assim como nós, nossos filhos, já estão trazendo aquela bagagem que eu já disse, que é a sua também individualidade e o acúmulo de tudo aquilo que ele já conquistou em experiências, em aprendizados anteriores, e retomam temporariamente o convívio entre nós, né? Para se corrigirem sob os domínios da lei. Mas ele diz aqui que essa sedimentação, né? Trazendo consigo a sedimentação. O que é a sedimentação? Imagine assim, uma enxurrada muito grande que vai carregando, vai levando pedra, areia, terra, lixo de toda sorte, vai um rio na sua correnteza também, vai ali levando o que está à margem do rio, às vezes muito lixo, né? Tóxico até, terra também, que desmoronam, areias, né? É, e vai levando aquilo e deposita lá no fundo do seu leito, vamos dizer assim, carrega ali, mas aquilo vai para o fundo. Assim também é a criança, ela tem lá na profundidade do seu ser muita sedimentação, ainda tem muito lixinho, e nós precisamos ajudá-los a se libertar desses lixos. Então, por isso que ele diz o quê? Que retomam transitoriamente o convívio, né? Quer dizer, é temporário esse convívio conosco, né? Ninguém sabe até quanto tempo um filho vai estar conosco, se ele vai primeiro que nós, ou se nós vamos primeiro, mas tem aquele tempo certo, porque tudo está regido pela lei divina. Necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Quer dizer, tanto ele que vem para nós, quanto nós mesmos, nós necessitamos de provas, de aprendizagens naquilo que se refere à nossa regeneração e à regeneração dos nossos filhos. Talvez a nossa regeneração seja de um tipo, a do nosso filho é de outro. Às vezes são regenerações comuns que está ali conosco, né? Mas nós temos que pensar que Deus não empresta um filho seu para nós, para que a gente não possa ajudá-lo aqui na Terra. E eu trouxe também Patrícia, até continuando o que você falou do Livro dos Espíritos, que fala sobre a importância da infância, a questão 385. Ouçam bem. São os espíritos superiores que falam, não sou eu, não, tá? Os espíritos não entram na vida corporal senão para se melhorar. É o que eu estou falando. Ninguém nasce aqui para viver na sombra e água fresca num resort muito bonito. É para melhorar mesmo. Se aperfeiçoar
E com isso, a fraqueza dessa pouca idade, que as nossas crianças convivem conosco, tão bonitinhos, a gente sente saudade dos pequeninos, das gracinhas, né? Da ingenuidade, das perguntas, né? Porque fazem muitas perguntas, a gente sente até saudade disso. Mas essa fraqueza da pouca idade, como dizem eles, os torna flexíveis. Quer dizer, eles ainda não têm opiniões formadas para questionar o que você está falando. Então, tudo que você fala para uma criança é lei. Olha a responsabilidade, gente. Acessível aos conselhos da experiência daquele que os devem fazer progredir. E hoje está difícil. Está difícil os pais se conscientizarem da necessidade de saberem um pouco mais para orientar um filho. É então que se pode reformar o seu caráter e lhes reprimir as más inclinações. Mas para isso eu tenho que dar o meu exemplo. Como que eu falo para um filho que ele não deve beber se eu bebo todos os dias? Veja bem, a minha atitude, a minha ação, o meu exemplo está completamente contrário àquilo que eu indico. Mas, como dizem eles, essa lei divina, necessitados, né? Eu já falei isso daqui, quanto nós mesmos dessas provas. É claro, todos nós estamos aqui, os espíritos superiores vão continuar dizendo isso. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada, pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Patrícia falou muito apropriadamente que em mundos elevados, a infância não, é muito curta, a infância, porque já são espíritos que dominaram as suas inferioridades. Então, se Deus coloca aqui na Terra, que ainda é um mundo imperfeito, né, caminhando para a perfeição, é claro, para a regeneração, por quê? Se aqui a infância for muito curta, acho que os pais acabariam com essa criança antes dela chegar na idade adulta. Por quê? Aquela fragilidade dos nossos filhos, aquela ingenuidade, aquelas perguntinhas tão tolas que nós adoramos ouvir, é que comove o nosso coração, é que faz com que a gente se quede diante daquela coisa pequenina, inteligente, e você ama com todo o seu coração, mas nem todos são assim. E ele continua dizendo que excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a face de missão particular de que se investe na renovação do ambiente comum. Então, presta atenção. Filhos, excetuando aqueles filhos que já venceram as limitações das inferioridades, e nós aqui estamos tentando progredir e vencer. Ele sempre separa o ser necessitado de evolução e aquele que não tem mais tanta necessidade. Ele fala, excetuando esses filhos, que são verdadeiros anjos, né? Que pela própria escolha renascem aqui na Terra, num ambiente comum, como eles dizem, excetuando todos esses outros filhos nos sofrem os reflexos. Quer dizer, precisa daquilo que nós podemos oferecer-lhes. Mas muitos reflexos deveria ser guardado com você. Assimilando impressões entranhadamente perduráveis. Olha que palavra! Está lá nas entranhas. Eles assimilam essas impressões, que às vezes ficam para a vida toda,
lhes acompanha os passos desde a meninice até a morte do corpo físico. Então, o que eu diria a vocês? Excluindo aqueles que já superaram os limites do progresso, porque já vem em missão. A nossa missão, que é uma missão também, já se difere um pouco daquilo, porque a nossa missão tanto é de aprender quanto de ensinar. Mas, veja bem, as nossas crianças se conectam com aquilo que nós emitimos, com aquilo que nós ensinamos, e eles vão assimilar essas formas mentais tão profundamente que vão acompanhá-los até a morte do corpo físico. Aí eu falo da boa educação, daquele exemplo maravilhoso que os filhos dão continuidade a tarefas importantíssimas que os seus pais lhe ensinaram, mas há aqueles também que eles vão sofrer muito com lembranças cruéis de abusos, novamente eu falo, de espancamentos, de abandono. E nós, no atendimento fraterno, Patrícia tem essa experiência também, senta aquela menina triste, acabada, Dona Malha, eu tenho que falar que eu odeio meu pai. Meu pai abusou de mim. Dona Malha, o outro chega e fala, eu não sei o que é mãe. A minha mãe abandonou 3 filhos na custódia do meu pai. Ela nunca nos procurou. E isso me machuca profundamente. Eu queria entender as razões disso. Gente, eu estou falando aqui, não é para julgar. São espíritos inferiores que Deus permite vir à Terra para aprender. Talvez eles tentem e não conseguem sair daquela inferioridade. Então é melhor mesmo que abandonem, que deixem para que outros criem. Porque às vezes espíritos dessa ordem vêm apenas para dar a vida física ao filho e não vão ter a responsabilidade de educá-los e criá-los para a vida inteira. E nós vemos muitas vezes espíritos gênios, inteligentes, amorosos, que não têm nada a ver com pai e mãe. Mas já são espíritos um pouco mais adiantados, né? Que não guardam dentro de si este abandono, esse sofrimento, porque eles já têm condição, mas há outros não, que se perdem na vida por traumas profundos, que só outras existências é que vão resolver. Olha, gente, a nossa responsabilidade, não é, Pati? Você vai falando aí, Amália, e a gente vai aqui, né, pensando na nossa sociedade, né, pensando em tantas coisas que acontecem, em como também a gente cria os nossos filhos, né, é realmente algo que deve ficar na nossa mente e que deve fazer com que a gente reflita sempre sobre isso, né, sobre essa responsabilidade. Emmanuel diz que tratá-los, né, aos filhos, tratá-los à conta de enfeites do coração, será induzi-los a funestos enganos. Porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito, que mais deveríamos evitar e temer. Nossa, aqui Emmanuel está falando assim para nós, aqui ele está falando para nós, os pais, ou responsáveis, diretamente. Então, ele fala que se a gente tratar nossos filhos, né, criar nossos filhos, sem essas impressões salutares, ou então, como ele diz, a conta de enfeites do coração, ou seja, permitindo tudo, isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção,
né, nessa permissividade, sem impor limites, porque as crianças, como nós estamos vendo aqui no capítulo, elas vêm com uma chapa, né, que ele diz assim, limpinha, pronta para receber as impressões. Então, ela vem e ela não tem limites, não é? Agora, a gente precisa impor esses limites, nós precisamos colocar os limites na conduta dessa criança, e que vem através do nosso exemplo, vem através daquilo que a gente passa para essa criança. Ora, se a gente não faz nada disso, porque vamos combinar, nós, né, quem já é pai, mãe, ou então já cuidou de alguma criança, dá trabalho você impor os limites e você falar, não pode, por isso, por aquilo, explicar, né? É mais fácil, né, você deixar que a criança faça o que quer, não é verdade? Mas isso é só para a nossa visão entorpecida da matéria. É só para essa nossa visão acabrunhada ainda dentro desses nossos limites, né, inferiores e materiais. Porque justamente essas crianças estão conosco para que a gente realmente coloque os limites necessários. Isso é educar. Mas como a Amália disse muito bem algumas vezes, nós temos que colocar esses limites e temos que educar de forma amorosa, como Deus nos educa, como nosso Pai, de forma amorosa, né? Nos dando aquilo que necessitamos, nos oferecendo a oportunidade que Ele sabe que nós vamos conseguir trabalhar dentro delas, não além daquilo que é a nossa possibilidade do momento. Mesma coisa com os nossos pequenos. Então, não exigir além do que eles podem oferecer, mas antes de exigir, né, dar o suporte necessário. Trabalhar essa mente espiritual desses nossos pequenos de forma que eles possam serem fortalecidos diante da vida. Essa, eu acho que é a palavra-chave. Eles têm que ser, por nós, fortalecidos para a vida. Agora, se a gente não faz essa parte, que é o dizer não, sim, muitas vezes, né, de tomar uma decisão que não vai agradá-los muitas vezes, mas nós sabemos que é a decisão correta e que é o melhor para eles. Então, eles vão ficar bravos naqueles momentos, né, eles vão chorar naqueles momentos, mas depois eles vão nos agradecer pela conduta que vão ter na vida. Então, isso que Emmanuel está falando para nós. Não podemos tratar esses pequenos, esses nossos filhos, esses que chegam até nós, como enfeites do coração, por mais que a gente ame, né, com essa permissividade. Não, nós estamos para educar. E educar é isso, é falar não algumas vezes, é impor uma condição algumas vezes, é dar os limites necessários, não é? Não é só estar tudo bem, nós precisamos educar. Caso contrário, diz Emmanuel, se a gente não faz isso e eles se tornarem, por conta dessa nossa omissão da tarefa, isso seria uma omissão, né? Independente, aqui eles dizem, mesmo quando a gente ama e está junto, mas a gente não fez o trabalho de educar. Então, se esses nossos filhos se tornam ineficientes para a luta redentora, por conta de serem frágeis demais, porque nós não colocamos, não oferecemos a eles a base necessária para a vida, que exige de nós, né? A vida exige que a gente tenha a força de trabalhar com ela, né? O que vai acontecer com esses nossos filhos? Facilmente eles vão se ajustar ao reflexo dominante de inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia. Por quê? Serão espíritos enfraquecidos, não é? Nas suas bases, por uma conduta firme, nos seus propósitos, porque nós deixamos de passar isso para eles. Então, quando a gente lê isso, nós percebemos o quanto é a nossa responsabilidade diante daquele espírito que chega para nós, não importa a forma, não importa como venha. Se é a nossa responsabilidade cuidar, então a gente tem que fazer com empenho,
Porque olha o que Emmanuel vai falar agora. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. Competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes as noções de justiça e de trabalho, de fraternidade e de ordem, habituando-a desde cedo a uma disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações. Né? Mesma coisa quando a Amália fala ali do vício, né? Então, nós falamos para a criança que tem que ser uma criança calma, né? Que tem que ter paciência, mas por qualquer motivo a gente já estoura. Que exemplo que eu estou dando? Né? É o exemplo que vai marcar essa criança, né? Bom, então ele diz que nós temos que tomar cuidado com esse exemplo, habituando-a desde cedo à disciplina, ao exercício do bem, com a força das nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Isso é muito sério, é muito importante também, né? A gente tem que tratar e cuidar e impor os limites, mas não dessa forma grosseira e dessa forma sem amor, sem compaixão, que vai tirar dessa criança o otimismo e esperança da vida. Nós temos uma responsabilidade muito grande de incutir também este otimismo e esta esperança no coraçãozinho, na consciência desses espíritos que estão conosco. Se somos aqueles que cuidam, mas aqueles que só se queixam também, aqueles que reclamam da vida, reclamam de tudo, né, que não veem a beleza da vida, dos pequenos atos, das pequenas coisas, não passam essa esperança, esse otimismo a essas crianças. E isso vai refletir nesses adultos depois, não é? E isso também é a nossa tarefa. Acolhendo-a com amor, cabe nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa a incorporar-nos os reflexos. Troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Então, nós temos aqui, nessa criança, né, nesse coração infantil que Emmanuel fala para nós, nessa consciência, né, preparada para receber essas impressões, nós temos a argila com que a gente está trabalhando. E que molde nós estamos fazendo aí? O que vai sair dessa argila que nós estamos moldando? Né? Qual é o formato, qual é a essência do que nós estamos moldando? Porque isso, diz Emmanuel, nos retratará no futuro, da nossa vida, né, de espírito imortal, como um troféu que nós vamos carregar conosco, ou como a nossa queda, a nossa falência, vamos dizer assim. Então, a responsabilidade, ela é muito grande e ela vai cair realmente sobre nós, porque nós somos chamados a este trabalho. E muitas e muitas e muitas vezes nós escolhemos receber esse irmão que está chegando até nós, nos propondo que a auxiliar aquele irmão. E aí ele chega e a gente não faz nada do que prometeu, do que se comprometeu, né? Então, nós levamos esse troféu conosco, ou então nós levamos essa queda, porque a queda não é só dessa criança, desse filho, é nossa também. É claro que existe o livre-arbítrio, e a gente vai trabalhar essa criança, e se a gente faz tudo dentro da nossa possibilidade, e além, se a gente faz com todo amor e carinho, a gente faz com a consciência da nossa responsabilidade, pode ser que mesmo assim, esse filho se desvie do caminho correto por conta das suas escolhas. Mas em algum momento dessa vida desse espírito, essa base certa, boa, que a gente colocou ali, aquela semente boa naquela chapa que nós colocamos, realizando perfeitamente o nosso trabalho, em algum momento ela vai se manifestar, e é isso que vai auxiliar esse espírito a retomar o caminho adequado. Então, não é perdido, né? É respeitado o livre-arbítrio, mas não é perdido o nosso trabalho. E isso a gente carrega conosco, ou de troféu, não é? Ou de queda, não é, Amália? Com certeza. Acho que nós chegamos ao fim, né, Patrícia?
Você falou muito bem, a responsabilidade de um pai e de uma mãe é muito grande, e a gente, infelizmente, nos dias atuais, a gente percebe que os pais estão se perdendo um pouco quanto a essa disciplina dos filhos. Mas tudo é experiência, o que não dá certo vai mudar mesmo, e a gente tem esperança que futuro próximo tenham pais mais bem preparados para educar os seus filhos, porque moldes antigos, atuais, não estão dando muito certo, não. Mas tem aqueles que ainda conservam aquele limite, aquela disciplina, que isso só vai fazer bem aos filhos e a nós também. Eu quero agradecer a presença de todos e convidá-los para o próximo capítulo, que é muito bom também. E nós contamos com a sua presença online aqui conosco. Me despeço de todos vocês, pedindo a Deus e a Jesus que os abençoe. Pati? Eu também me despeço de todos, agradecendo a companhia de vocês, né, agradecendo vocês acompanharem nosso estudo pelo canal Horizonte Espírita, e agradecendo você, Amália, sempre alegria, né, estarmos juntos aqui. Então, Obrigada. até a nosso próximo encontro, terça-feira, às 19h30, e que todos tenham uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, de muita harmonia, de muita luz. Fiquem com Jesus na paz do nosso Pai Maior. Até lá, o nosso próximo encontro.